Gênesis capítulo 21, fica comigo, irmão, fica comigo, me deixa só não, fica comigo. Estou aqui com o diácono João, nós somos lá de Maceió, Alagoas, nós moramos onde você tira férias. Eu sei que vocês têm uma praia bonita aqui, mas não é quente igual a praia de Maceió, irmão. Desculpa aí, tá? Sou da terra do cuscuz, do pirão. Eita Jesus, glória a Jesus, aleluia. Estar aqui servindo a casa do Senhor nesta noite é um privilégio, amém? Amém, amém, amém. Versículo 17 de Gênesis 21 diz assim: e Deus ouviu, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: que tens, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Versículo 18. Versículo 18. Você pode pôr para mim a versão Arque, ou a versão Ara, ou uma versão mais tradicional. Isso, está ótimo. Diz assim, versículo 18: levanta-te, diga depois de mim, levanta-te. Em outras versões diz: ergue-te. Levanta o moço. Em outras versões diz: levanta o rapaz, pegando-lhe pela mão, porque dele farei uma grande. Pai, aqui está a tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não precisa de complemento, mas é da revelação do teu Espírito que a tua palavra necessita. Nós estamos diante de ti nesta noite para ouvir a tua voz. Fala e não te calas, em nome de Jesus. E a igreja diz: nós estamos diante de uma história tão conhecida na igreja, tão conhecida no nosso meio. Quantas vezes Deus não aplicou uma palavra no nosso coração baseado nesse texto? Citando algumas verdades desse texto, eu quero falar algumas verdades, depois já orar pela nossa vida. A verdade é que Ismael também era filho de Abraão. Agar também era alguém que tinha compromisso com Abraão, sendo serva de Sarai, e que emprestou o seu ventre para gerar um filho. Só que Agar, ela tem um tratamento específico na casa de Abraão. E se alguém me perguntar nessa noite: pastor, qual o tratamento? Um tratamento especial. Enquanto ela era escrava era uma coisa, mas na hora que ela gera um filho para Abraão, para Sara, era outra. É interessante que o mesmo capítulo que fala de uma despedida fala de um nascimento. Porque Isaac está nascendo, e quando ele cresce, que é desmamado, ele está brincando com Ismael. E enquanto Ismael está brincando com Isaac, coisa de criança. Criança briga e daqui a pouco está brincando de novo. E de repente Sara olha e diz assim: olha, ele está mangando, ele está rindo do meu filho. Então faz o seguinte, Abraão: despede essa mulher daqui, tira essa mulher da minha casa. Mas é interessante, não é o que ela faz com Agar. O que é interessante é o tempo em que ela faz. Porque ela só vai tirar Agar da sua casa quando Agar não lhe serve mais. Existem pessoas que não gostam de você, só gostam da sua utilidade. Existem pessoas que não vão com a sua cara, não suportam você, mas porque você tem uma utilidade, eles suportam você debaixo do mesmo teto. Quando a utilidade acaba, a conveniência também vai embora. E a Bíblia vai dizer que ela chega para Agar e diz assim: ó, é hora de, diga para Abraão, bota essa mulher para fora da minha casa, põe essa mulher embora. E a Bíblia vai dizer que Agar sai, mas antes dela sair cedo de madrugada, quando Abraão vai receber essa palavra, lhe traz um choque. Mas a Bíblia vai dizer que Deus diz para Abraão que apesar desta discussão e apesar de ser tão traumático a forma como as coisas estavam sendo resolvidas, mas ele estava por trás disso. Porque existem algumas coisas na nossa vida que a forma como acontece, a forma como se desenvolve, a forma como nós enfrentamos a realidade é muito difícil. Só que é mais ou menos assim, a realidade é tão difícil que Abraão não sabe nem como digerir, vai orar e Deus diz assim: Abraão, você sabia que eu estou por trás disso? Você sabia que não é Sara que está criando só um problema? Não. Eu permiti esse problema acontecer. Eu permiti Sara olhar para Agar e não encontrar mais utilidade, mas é porque eu tenho um propósito nisso aí também. Pastor, o que significa isso? Deus é capaz de transformar em maldição, em bênção, aquilo que é maldição. Eu vou repetir: Deus é capaz de transformar em bênção aquilo que é maldição. Existem coisas que chegaram na tua vida aparentando ser uma maldição, mas eu vim nessa noite dizer para alguém: Deus vai transformar isso numa grande bênção. Não, você está no culto da vitória, eu vou repetir: Deus vai transformar isso numa grande bênção.
Deus vai transformar isso numa vitória para a sua vida, e você vai começar no decorrer da caminhada a entender que enquanto ela estava na casa de Abraão, ela estava apoiada em alguém. Só que na hora que ela sai para o deserto, ela passa a deixar de ser dependente dos homens para ser dependente de Deus. Você não entende que talvez esse período que está acontecendo, isso que está acontecendo na tua vida, você que está aí em cima, você que está aqui embaixo, seja um período onde Deus está te transicionando. E todas as vezes que Deus te transiciona de fase, Ele começa a mudar algumas coisas ao teu redor. E essas mudanças muitas vezes traz desconforto. Essas mudanças muitas vezes traz afastamento. Essas mudanças muitas vezes traz coisas que nós não queremos passar. Só que é na verdade Deus transicionando o período na nossa vida. E não existe transição sem Deus mudar algumas coisas de lugar. Não existe transição sem Deus transformar algumas coisas que nós esperávamos que seria bênção na nossa vida, mas que Deus está dizendo, foi para um tempo, foi para uma hora, foi para um momento, porque agora eu tenho uma nova história para você. O que está acontecendo com Agar, pastor? Ela está tendo que se virar agora, porque ela sempre se apoiou em Abraão. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: quando Deus remove os seus apoios aqui na terra, é porque Ele quer que você se apoie nele. Não, eu tenho uma palavra de Deus para alguém que veio para esse culto. Quando Deus remove os teus apoios aqui, é porque Ele quer que você se apoie nele. Pastor, fulano poderia me ajudar e fazer diferente. Deus não vai permitir fulano te ajudar. Deus não vai permitir cicrano te dar. Deus não vai permitir a família se envolver, porque Ele está dizendo, o teu apoio não está na tua família, no teu seio de amigos, no teu seio de convivência. O teu apoio precisa estar em mim. Tem alguém nessa noite que celebra essa palavra? Levante as suas mãos e dê a maior glória que você pode para Jesus. Você vai se apoiar nele. Aí a Bíblia vai dizer que ela sai andando, mas de repente com uma notícia dessa, porque não havia um prenúncio. Tem coisas na nossa vida que não avisa, só acontece. E a maioria das guerras que nós vivemos acontecem assim, sem avisar primeiro. Jesus olha para os discípulos e diz, vamos para o outro lado, no meio do mar. A Bíblia diz, levantou-se. Como? Não sei. Quem trouxe? Não sei. Que horas começou? Não sei, foi de repente. Levantou-se grande temporal de vento. Alguém poderia olhar e dizer assim, peraí, não estava tudo bem? É porque para estar tudo ruim só precisa estar tudo bem. Para chegar uma guerra só precisa estar em paz. Tem coisa que não avisa, mas acontece. Tem coisa que não traz prenúncio, mas acontece. Tem coisa que você não esperava passar, mas aconteceu. Você já está dentro da situação. Agar, por ser pega de surpresa, a Bíblia diz que os primeiros passos dela no deserto são errantes, porque foi tão de surpresa para ela que ela não sabia o que fazer. Tem hora na nossa vida que nem nós sabemos como fazer, nem nós sabemos como agir, nem nós sabemos como resolver. Aí a Bíblia diz que ela sai andando pelo deserto, e chega um determinado momento que Abraão lhe dá pão e lhe dá água. Irmão, o deserto de Beceba era muito extensivo. O deserto de Beceba era muito grande. A minha pergunta é, quando Abraão despede Agar, ele não fez a matemática dos cálculos certos para a água e para o pão ser na medida exata? E eu te respondo sim. Quando a água faltou, não foi porque Abraão não planejou. Não foi um erro de cálculo de Abraão. Quando a água do odre acaba, porque a Bíblia vai dizer que ela vai caminhando errante, e por caminhar errante, ela vai consumindo mais água. Porque quando você sabe onde você vai chegar, você sabe fracionar, você sabe separar as porções necessárias até que você chegue. Então, essa mulher vai consumindo água, vai consumindo água, vai consumindo água. De repente, ela chega num lugar que a Bíblia vai dizer que a água do odre acabou. Imagina comigo, ela está vindo aqui, ó, ela estava lá atrás, mas ela chegou, vou dar esse exemplo, no meio do deserto. E quando ela chega aqui, ela diz, não dá para caminhar mais. Por quê? Porque não tem mais água. A Bíblia diz que ela pega o menino. Ela pega quem? Ela pega quem? Ela põe o menino longe, debaixo de uma sombra, debaixo de uma árvore. Ela se afasta. E a Bíblia vai dizer que ela começa a chorar. A Bíblia também vai dizer que o menino começa a clamar, a falar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, e Deus ouviu a voz do... Você sabe que a criança fala, só a gente que não entende. Mas ela está falando.
Ela tem uma linguagem. Então o menino está falando. Só que o que me surpreende é esse primeiro paradoxo. O que, pastor? É que pessoas maduras em horas difíceis falam. Pessoas imaturas em horas difíceis só choram. Você sabe quando eu descobri que a minha filha estava transicionando de fase, quando ela tinha de 4 para 5 anos, que eu olhei para minha filha e falei, está mudando? Quando ela parou de pedir as coisas chorando e começou a pedir as coisas falando. Ela chegava para mim e dizia assim, papai, você pode me dar isso? Eu posso ter isso agora? Papai, pode agora, porque a gente foi ensinando assim. Isso pode agora? E a gente ia lá e liberava uma palavra, pode, filha. Só que antes, a fase era tão infantil que tudo o que ela queria, ela chorava primeiro. Então perceba comigo, um menino está falando e uma mulher madura está chorando. É porque existem pessoas que reproduzem comportamentos que não condizem com a sua vida. Deus não te colocou no deserto para você reproduzir um comportamento infantil nesse deserto. O menino está falando, mas a mulher está chorando. Isso aqui me chama atenção, porque deserto não é abandono, deserto é treinamento. Deserto não é abandono, deserto é treinamento. Ismael era um menino, mas tinha voz. A mulher tinha voz, mas estava chorando igual um menino. O que é que eu aprendo, pastor? Que tem gente que no deserto, em vez de virar rapaz, vira menino. E tem gente que no lugar de menino, amadurece e vira rapaz. O que significa isso? Esse deserto não veio para te piorar. Esse deserto veio para te melhorar. Essa guerra não veio para te piorar. Essa guerra veio para te melhorar. É interessante, ela está chorando, mas o menino está falando. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino. Ele perdeu a água, mas não perdeu a voz. Eu vou repetir, ele perdeu a água, mas não perdeu a voz. Se você entender que você vai perder algumas coisas, mas a voz você não pode perder, o inferno não te paralisa. Eu vou repetir nessa noite, porque vou falar esse termo, vocês ficam rindo, o nordestino na gente, né, que a gente fala assim, é muito forte o que eu vou falar aqui. Você pode perder amigo, irmão. Você pode perder dinheiro. Você pode perder coisas, se você não perder a voz. Não, eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, essas percas não justificam a perca da tua voz. O que é que essa voz representa, pastor? O que é que essa voz que o menino não perdeu representa, pastor? O que é que essa voz representa? Quem tem voz é ouvido, irmão. Neemias não perdeu a voz. Qual foi a voz de Neemias? Apesar de perder na sua cidade natal, apesar das portas estar queimadas, mas enquanto muitos estavam perdendo, ele tinha cartas na mão. Era a voz de Neemias para aquele tempo. Enquanto muita gente não tem o que falar diante da luta, tem alguém que está dizendo, é agora que eu vou orar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma profecia de Deus para você aqui nessa noite. A tua preocupação não pode roubar a tua adoração. Essa preocupação chegou para roubar a tua voz, o teu clamor, o teu aleluia, a tua adoração. Tem gente que cantava, irmão, que era uma beleza, mas depois da luta parou de cantar. Tem gente que orava, que era uma beleza. Tem gente que até profetizava. Tem gente que até tinha experiências com Deus. Veio a luta, veio o deserto. Parece que isso trouxe escassez para você. Só que o menino está me ensinando. Eu perdi a água, mas não perdi a voz. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Você pode ter perdido muitas coisas, mas a tua voz permanecerá. Não. Essas armas espirituais na tua vida servirão no meio desse deserto para manifestar algo de Deus sobre você. Eu perdi algumas coisas, mas a voz não vai perder, o clamor não vai perder, a adoração não vai perder, a oração não vai perder, o jejum não vai perder. Continua com essa voz, porque Deus vai ouvir a tua voz. Olha comigo, o menino está falando. Aí Deus vem e diz, que tens, Agar? É interessante que a Bíblia não diz que Deus ouviu o choro, Deus ouviu a voz. Porque Deus não se vitimiza com você no processo. Deus fala no processo com quem levanta no meio de um processo que poderia se vitimizar e parar de dizer, bichinho de mim, bichinha de mim. Irmão,
Ele diz: levanta, Agar. Mas peraí, quem estava caído não era o menino? Só que como ela ia levantar o menino, ela não podia levantar o menino prostrada. Pastor, por que Deus levanta Agar primeiro? Porque quem será apoio amanhã precisa estar de pé e precisa ser fortalecido hoje. Você sabe que Deus nessa noite quer te colocar de pé, porque amanhã você vai ser apoio para muita gente. Não, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a Devec Rio das Ostras nessa noite. Hoje Deus te coloca de pé porque amanhã alguém vai se apoiar em você. Hoje Deus te coloca de pé porque você vai olhar e vai dizer assim: ei, levanta, eu já passei por isso, agora é tempo de levantar também. Ei, levanta, eu já enfrentei essa guerra, eu já enfrentei essa luta na minha vida. E sabe o que aconteceu? Deus me deu vitória. Escute uma coisa: há pessoas querendo sustentar outras pessoas enquanto elas ainda estão caídas. Só que Deus está dizendo que o processo começa restaurando você, que vai sustentar alguém amanhã. Então eu tenho uma profecia pela força de Deus e o braço de Deus. Ele te põe de pé nessa noite. Ele te põe de pé nessa noite. Ele te põe de pé nessa noite. Prostrado não mais, caído não mais, ferido não mais. Oh, Isaías, levanta e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Diga para quem está do seu lado: primeiro Deus fortalece você. Não, fale forte. Primeiro Deus fortalece você, depois Deus usa você para fortalecer alguém. Tem alguém para adorar? Tem alguém para adorar? Se o irmão do som puder me dar mais retorno, eu agradeço. A Bíblia vai dizer que... ótimo. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o menino. Sabe por quê? Porque o deserto pode até secar o odre, mas não pode calar a tua voz. Eu vou repetir: o deserto pode até secar o odre, mas a tua oração não vai ser seca não. A tua busca a Deus não vai ser seca não. Irmão, quem mantém a voz diante de Deus nunca fica invisível e desapercebido no processo. Deus ouve, Deus vê, Deus traz resposta, Deus traz sinais, Deus manifesta a palavra, Deus manifesta a graça, Deus manifesta... Eu só vou parar quando você começar a entender. Deus manifesta a unção. Pastor, eu estou orando, continua orando, a resposta está chegando. Pastor, eu estou buscando, continua buscando, a resposta está chegando. Pastor, eu estou clamando, continua clamando. Está vindo a resposta de Deus para você. Olha o que ele diz no texto. E Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz? Deus ouviu a voz do menino e disse: levanta, Gael, porque dele ainda farei uma grande nação. Escuta isso nessa noite e eu começo a encerrar. A Bíblia diz que quando Deus fala com Agar, porque ouviu a voz do menino, você sabe qual foi a resposta de Deus para Agar? A resposta de Deus para Agar foi: eu abri a tua visão, veja. Não, o milagre não era a provisão isolada, o milagre era a visão que estava fechada. Porque tem gente que está achando que a solução é a porta, o milagre, a resposta, o sinal, a maravilha. Só que para Deus é diferente. Eu vou provar o que eu estou te falando aqui. 2 Reis capítulo 4 é forte. 2 Reis capítulo 4. Aquela mulher chega para o profeta e diz: olha, profeta, eu vou fazer minha lista. Meu marido era teu servo, temia, e tu sabes que ele servia, mas esse meu marido morreu. E aí, mulher? E aí que o credor está na minha porta. Além de eu perder o marido, ainda estou viúva. Além de estar viúva, sentindo essa dor, não tenho provisão para minha casa. Como se não bastasse, tem um credor na minha porta querendo levar meus 2 filhos. Aí o profeta olha para ele e diz assim: tudo bem, dize-me o que tens em casa. Ela olha para a casa dela e diz assim: eu não tenho nada. Porque às vezes aquilo que temos diante do que não temos parece ser nada.
Às vezes aquilo que Deus nos deu diante de tantas adversidades que estão na frente, de escassez, parece ser nada. Quando ela fala assim, a não ser, ô irmão, o crente tem um negocinho que Jesus devia pegar mais na orelha dele, sabia? Posso falar? Misericórdia. Vou dizer de novo, posso falar? Agora eu vou falar. Mas se você dissesse que não podia falar, eu ia falar também. Quando nós estamos enfrentando uma adversidade, a gente diz assim, tem o que fazer? Não. Tem não. Já fiz tudo. Agora só nos resta orar. Só que falamos isso como se isso fosse a pior coisa do mundo. Porque a gente confia tanto nas pessoas que a gente acredita que o recurso humano vai chegar primeiro do que o recurso do céu. Antigamente, e eu sou desse tempo, quando as irmãs chegavam na casa da minha avó, dirigente de ciclo de oração há 45 anos na Assembleia de Deus, pioneira que começou o ciclo de oração em Pernambuco, não tinha uma coisa chamada farmácia. Tinha um negócio chamado drogaria, que tinha um balcão com 4 remédios. As pessoas, eu cansei de ver pessoas batendo na porta da minha avó. Sabia que ela era uma mulher de Deus. Disse, Manzesa, oi minha filha, eu vim orar. Por que, minha filha? Qual é a causa? Eu estou com dor de cabeça. Manzesa, eu vim orar no outro dia. Por quê? Eu estou com uma dor na cervical. Irmão, eu vi, ninguém me disse, ninguém me contou. Eu não sou testemunha cega, mas eu sou uma testemunha ocular. Quando ela terminava de orar com as irmãs, a irmã está dizendo assim, ô irmã, não é que a minha dor de cabeça passou? Porque a Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos a menção do nome. A confiança naquele tempo era maior do que a de hoje, porque hoje tem muita coisa. Hoje tem os paliativos. Para que orar se eu posso ir na farmácia comprar um remédio para dor de cabeça? Só que naquele tempo o nível de dependência era tão grande que até para uma dor de cabeça tinha que orar. E como eu sou feliz porque alcancei esse tempo. Como sou feliz porque ninguém me disse, eu vi na minha casa Jesus curar de epilepsia. Epilepsia tem cura, irmão? Eu vi Jesus curar de epilepsia. Eu vi Jesus curar de cólera, tudo na minha casa, através da oração. Eu vi na minha casa Jesus curar de asma. Eu vi na minha casa Jesus curar de meningite. Meningite tem cura, irmão? Tem cura, irmão, aqui na terra? Lá na minha casa Jesus curou de meningite. Não tinha esse negócio não, irmão, era oração. Era oração. Eu vi o meu tio chegar para minha avó, porque o meu avô era muito rico, mas deixou a casa com 8 filhos, 16 netos, e eu estava no meio desses. E o meu tio um dia chegou perturbado lá do mundo. Minha avó estava de joelho na sala, porque eu vou lhe dizer, ou mulher provada e ou mulher feliz. Eu nunca vi minha avó com a cara feia nem murmurar. Estava faltando tudo, mas ela estava cantando. Quantas vezes eu entrei na sala, quantas vezes eu entrei nesses ambientes e via ela cantando, adorando, bem dizendo. Aí um dia o meu tio chegou para minha avó e disse assim, maninha, 10h30 da noite, a senhora ora tanto e a sua geladeira amanhã só vive vazia, não tem nada. Ela disse, não é que você está certo, meu filho, é verdade. Vem cá com maninha. Abra aí a geladeira. Abri. Tem o que, filho, na geladeira? Ele disse, mãe, tem água. Ela disse, meu filho, que horas são? Ele disse, 10h30 da noite. Disse, meu filho, quantas pessoas tem aqui em casa? Ele falou, 8 filhos, sei nem quantos netos, que ainda chegam os amigos do neto. Ela falou, foi meu filho. Meu filho, de manhã meu filho comeu o quê? Ele falou assim, mãe, eu comi pão com ovo. Meu filho, de meio-dia meu filho comeu o quê? Eles comiam macarrão com sardinha e farinha e não sei o que mais lá. E ainda tomei um negócio, um kisuke, mãe. E foi, meu filho. Ô meu filho, 3 horas da tarde meu filho comeu o quê? Eu comi uma bolachinha com goiabada. Foi, meu filho. E 6 horas da noite meu filho comeu o quê? Inhame com charque. E foi, meu filho. Manhã não pode parar de orar não, meu filho. Só um minuto. Sabe por que manhã não pode parar de orar?
a geladeira só vive vazia, mas tu come de manhã, tu come de meio-dia, tu lancha de tarde e ainda come à noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a viúva recebe a informação e diz: tem não nada, só tem azeite. Na verdade ela tinha tudo. Eu estou pregando para alguém que está olhando dizendo assim: a minha situação é de escassez total, mas ainda tem 2 joelhos aí, vaso, para orar. Ainda tem boca aí para cantar, vaso. Ainda tem adoração para render ao mestre. Eita, eu estou sentindo que Deus está levantando vaso aqui nessa noite para cantar na prova, orar na prova, jejuar na prova, ficar de pé na presença de Deus, porque Ele vai fazer coisa grande. Eminência. Eita, que eu estou sentindo graça de Deus aqui. Aí a mulher olha e diz assim: não tem nada. Eu vou voltar para o texto para encerrar agora. Tem não? Tem azeite. Aí o profeta olha para ele e diz: vai. Como assim? Vai com azeite. Mas peraí, quem é que estava na porta dela? Quem é que estava na porta dela? Diga: o credor. Quem estava na porta dela? O credor queria o quê? O credor queria o quê? Dinheiro. A dívida se paga com o quê? E se eu disser que a dívida não se paga com dinheiro, paga com azeite? E se eu disser que o problema não paga com a porta que vai abrir, paga com azeite? Ela queria dinheiro e Deus queria dar azeite. Você não entendeu nada, mas vou dizer. Ela queria a porta aberta e Deus queria dar azeite. Porque crente com azeite, dinheiro vem. Crente com azeite, porta abre. Crente com azeite, inferno não fica a pé. Eita. Saul perdeu as jumentas. Saul perdeu as jumentas. Quando foi um dia ele disse: vamos voltar para casa para eu não me perder. Vamos voltar para casa. O moço de Saul olhou para eles: vamos não. Vamos para um ciclo de oração que tem aqui perto, na casa do profeta. Vamos para um manto que tem ali. Vamos para a casa do profeta. Vamos para a casa do Senhor. Quando ele vai subir na ladeira, o profeta Samuel olhou e disse assim: vem que eu estava te esperando. Porque antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que você precisa. Olha o profeta. Saul só tomou uma atitude na sua vida: na hora da perca, na hora do sofrimento, na hora da dor, deixar tudo e buscar o Senhor. Sabe o que Deus está convidando você nessa noite? Eu fecho minha Bíblia para começar a orar. Na hora dessa perca, dessa dor, desse sofrimento, Deus está convidando você a desligar um pouquinho o seu celular, se desligar um pouquinho dessa terra e começar a se ligar no trono da graça. Escuta! Saul foi para a casa de Deus. Quando Saul chegou, representando a casa de Deus, o profeta diz assim: vamos comer que tem um banquete preparado para você. Ele olhou para o servo, Samuel olhou para o servo e disse: traz o jarro de azeite que eu vou derramar sobre a vida dele. Só que peraí, Saul estava procurando as jumentas. E Saul queria saber de jantar uma hora dessa. Só que para Saul não ficar preocupado, como ele estava na casa do profeta, o profeta diz: vem comigo, Saul. Antes que Saul perguntasse: e as jumentas? O profeta não sabia de nada. Só que o profeta estava dizendo: eu vou te ungir. E antes que você pergunte pelas jumentas que estão perdidas há 3 dias, oh Deus que sabe de tudo sem nem você contar a história, antes que você pergunte, já foram todas encontradas. Saul queria o quê? Achar as jumentas, mas Deus queria derramar unção. Agora eu volto para o texto e encerro. Ela queria o quê? Água. E Deus queria dar visão. Ela queria o que era físico, Deus queria dar a ela o que era espiritual. E se eu disser para você nessa noite que Deus não vai começar pela porta, Deus não vai começar pelo milagre, Deus vai começar pelo altar. Deus vai começar pela unção. Deus vai começar pela tua busca, pela tua adoração, pela tua entrega, pelo teu propósito, pela tua entrega a Deus.
Existem crises na nossa vida que não são falta de provisão, são falta de percepção espiritual. Quando a gente acha a percepção espiritual, a gente acha o que precisa. O que foi que Deus fez na vida dela? Trouxe um poço que não estava lá? Não, só fez ela ver o que já estava. Quando Abraão despediu ela, Abraão colocou uma medida de água exata do odre. Para quê, pastor? Para que ela não passasse. Lembra que ela saiu caminhando daqui e chegou até aqui? Ela chorou na geografia certa. Onde ela chorou tinha um poço. Então a água do odre foi colocada certinha. Porque Abraão disse assim: eu vou colocar a água até ela chegar no poço. Se eu coloco no lugar de um odre um jarro de água, ela passa do poço, ela passa da fonte. Só que o que Deus queria fazer na vida dela era transicionar fase de odre para fase de fonte. Pastor, eu queria que Deus fizesse na minha vida. Tudo o que você está querendo é muito pouco para o que Deus quer fazer. Você está preocupado com um odre, você está chorando por um odre. Deus está dizendo: eu tenho uma fonte. Eu vou repetir, alguém não entendeu. Tem alguém nessa noite chorando por um odre, algo tão pequeno. Deus está dizendo: se você soubesse a fonte que eu tenho na tua frente, se você soubesse que o que está vindo aí é muito maior do que o que já passou, se você soubesse que o que eu estou preparando aí é uma fonte diante de um odre que você estava na mão, você começava no lugar de reclamar, se alegrar. Eu encerro. A Bíblia diz que o menino cresceu, o moço cresceu. Você sabe como é que Deus chama ele? Quando Deus fala a primeira vez dele, Deus disse: levanta o menino. Mas você sabe como é que Deus se retrata a ele pela segunda vez? Aliás, a primeira vez Deus retrata dele, Deus disse: levanta, H, não temas levantar o moço. Deus ouviu a voz do menino, aliás. Só que quando Deus vai falar dele, diz: levanta o rapaz. A primeira vez que Deus fala dele, quando ele entra no deserto, é como menino. A segunda vez que Deus fala como ele, é como rapaz. Porque no deserto você entra menino, e sai rapaz. O teu nível de experiência no deserto aumentou, vaso. Posso falar? Isso aqui não é para massagear teu ego, não. Posso falar uma coisa? Tu não é mais o mesmo nem a mesma, não. Tu já cresceu, ó. Deus está dizendo que tu tanto queria ainda não aconteceu, mas o teu crescimento já chegou. Porque agora eu abri mais tua visão espiritual. Agora eu tenho feito coisas na tua vida. Tu entrou menino, mas está saindo desse deserto rapaz. A Bíblia diz, e eu encerro agora. A Bíblia vai dizer que quando ele sai do deserto, que quando ele está no deserto, ele tornou-se flecheiro. Tornou-se o quê? Me ajuda. Tornou-se o quê? Tornou-se o quê? Porque deserto não é só lugar de sustentação. Deserto é lugar de Deus desenvolver habilidades em você que você ainda não tinha. Sabe como é que Deus está te preparando? No deserto, porque Ele está desenvolvendo habilidades que você não tinha. Porque existem habilidades e capacidades de Deus que só nascem em ambientes difíceis, em dias desfavoráveis. Ele entrou um menino, mas saiu um flecheiro. E eu nunca vi um flecheiro sem flecha. Tem duas coisas que o flecheiro tem. Primeiro, flecha significa tem armas espirituais na mão. Tem armas poderosas para desfazer fortalezas em Deus. Segundo, o que o flecheiro tem no deserto é alvo. Porque pode alguém estar perdendo a direção. Você não vai se distrair. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Sabe por que ele é flecheiro? Ele está mirando aqui, ó. Tem alguém gritando de um lado, do outro, mas ele não perdeu a visão. O meu alvo é aquele ali. O meu alvo é aquele ali. O meu alvo é aquele ali.
Você terá alvo, você terá propósito nesse deserto. Deus está te levantando como alguém que antes se distraía, mas agora está atento. Antes perecia, mas agora está focado. Paulo disse em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. O que passou, passou. O que eu vivi, vivi. Agora é o que está na minha frente, porque eu me tornei flecheiro. Tem um alvo na minha frente e eu vou